Boa noite, pessoal. Boa noite, Audrey, Juan, Vitor, Gabriel, Pedro César, Maria Eduarda. Boa noite, professor. Boa noite. Turma, vamos esperar uns 2 minutinhos para ver se chega mais gente, daí a gente começa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gabriel. E Clara. A gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Que a gente começou a fazer coisas se movimentarem no Canvas. Nessa aula de hoje, eu quero continuar um pouco com essa questão de movimentação, mas eu já quero também colocar coisas mais de jogo, né? Que movimentação é um negócio importante, né? Praticamente todo jogo vai ter, né, coisas se movimentando. Mas uma outra coisa que é muito importante também é a detecção de colisão. O que seria isso? Você verificar, por exemplo, que um inimigo encostou no personagem, ou que o tiro do personagem encontrou, atingiu um inimigo. Né, esse problema de verificar se isso aconteceu, a gente chama de detecção de colisão em jogos, né, na área de jogos. E aí a gente vai ver que a gente vai utilizar um negócio muito legal da matemática, que é a geometria. Em particular, a gente vai utilizar um pouco de geometria analítica, que é algo que é visto, se não me engano, no terceiro ano do ensino médio e na faculdade também. Né? Qualquer curso superior que da área de exatas vai ter uma matéria, né, de geometria analítica também. Aqui no Cefet chama GAV, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Lá na UFMG chama Geometria Analítica e Álgebra Linear. Mas de toda forma, no terceiro ano vocês veem isso. Mas aí como é que vai fazer quem não está no terceiro ano ainda, ou quem não viu isso no terceiro ano ainda, né? Tá no terceiro, mas ainda não viu. Eu vou mostrar para vocês, né, o básico do básico do básico, que é suficiente para a gente entender, né, como é que as coisas funcionam. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. E nós vamos abrir aqui uma janela do VS Code. Vou abrir aquele projetinho da aula passada, Slimes. Vamos rodar aqui para ver em que ponto que a gente parou. Legal. Bom, ele estava nesse ponto aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer com que estes meteoros, que, né, no caso eu desenhei só quadradinhos, eles eles se movimentem, né, para a esquerda. E na hora que eles chegarem aqui no final, eles voltam lá para a direita para continuar vindo alguma coisa. E o objetivo desse mini jogo que nós estamos fazendo aqui é utilizar o mouse para controlar o personagem e desviar dos meteoros por enquanto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer os meteoros se movimentarem.
Para a gente poder fazer isso, nós vamos... vou tirar este aqui. Legal, a gente tem uma classe Sprite, que pode ser, né, uma imagem ou pode ser um quadradinho, que no caso são os meteoros. Eu quero fazer com que os meteoros eles andem sempre para a esquerda. Aí olha só o que eu vou fazer. Como cada meteoro vai ter um comportamento próprio dele, que é sempre se movimentar para a esquerda, né, e eventualmente, né, se o meteoro entrar em contato com o jogador, né, é para o meteoro explodir, sei lá, e para o jogador perder vida. Então existe comportamento específico dos meteoros. Quando a gente tem esse tipo de coisa num programa, num jogo, a gente pode modelar, né, esse conjunto de meteoros, na verdade cada meteoro, por meio de uma classe meteoro. Aí o meteoro ele vai ter, por exemplo, uma posição y, que é sorteada. Então assim que a gente cria um meteoro, ele vai ter essa posição y sorteada. E esse y vai ser, vou criar uma variável aqui para ver qual que é a altura do jogo, né? Qual que é a altura máxima do meu jogo, vai ser 280, que é o valor que está aqui, ó. Como essa variável altura jogo, eu nunca vou alterar o valor dela, nesse meu caso aqui, em vez de usar let, estou usando const. Então, altura jogo, beleza. O x, com cada meteoro, quando ele surge, ele vai surgir da direita, eu vou colocar que o x é igual à largura do jogo. Que no caso é 700, porque eu criei meu canvas com 700. E eu vou falar que o meu meteoro ele tem uma velocidade x de, sei lá, -1. Porque se ele começa com um x igual a 700, da próxima vez que eu for alterar a velocidade dele, vai ser 700 menos 1. Depois, 699 menos 1, 698 menos 1. Então ele vai andando de 1 em 1. Só que como é negativo, ele vai andando para a esquerda. Aí eu tenho que desenhar esse meteoro. Vou colocar desenhar em vez de desenho. E eu tenho que atualizar esse meteoro. Atualizar seria falar tipo assim, olha, a nova velocidade é igual à velocidade, né, atual mais a velocidade, né, perdão, falei errado. A nova posição é igual à posição atual mais a velocidade no eixo x. Ou, né, eu poderia escrever isso aqui também, mais igual. Então, x é igual a x mais velocidade. Na hora de desenhar, eu vou desenhar como uma, né, dessa forma aqui, ó. Como um quadradinho, né, normal. E aí eu vou colocar aqui largura e altura. Sei lá, 30, altura igual a 30. Beleza. Quando eu for criar os meteoros, em vez de eu criar o meteoro como uma nova sprite, eu vou criar como um novo meteoro. Porque agora eu tenho a classe meteoro. E aí lá no construtor do meteoro, eu não estou recebendo nada. Mas eu estou passando aqui, né, várias coisas que eram do construtor da sprite, que é o x, o y, largura, altura e imagem. Aí olha só. Eu estou dando um vacilo, que é o seguinte, eu posso reaproveitar o código da Sprite
que eu já tenho, que é o que é uma sprite? É algo que é desenhado na tela, que tem, ou seja, se é desenhado na tela, é desenhado em alguma posição, tem algum x e y, e tem alguma largura e altura também. E pode ter uma imagem. Então eu estou criando um meteoro, mas eu poderia estar reaproveitando essas coisas da sprite, sem ter que criar uma nova variável x, etc, etc. Aí, gente, nós temos um negócio muito legal da orientação a objetos, que é um jeito de programar mais organizado, que é esse que utiliza classes e tal, que é o seguinte: eu posso falar que um meteoro ele é uma sprite. Se eu falar que um meteoro ele é uma sprite, o que significa isso? Significa que o meteoro ele vai ter as suas próprias características, mas ele vai ter também as características que a sprite tem. É como se eu fizesse tipo assim, o meteoro vai ser um filho dessa classe sprite. Sendo um filho, ele vai herdar as propriedades do pai ou da mãe. Então, se o meteoro, se eu falar que ele é filho de sprite, o meteoro, sem eu ter que fazer isso aqui, vou comentar aqui, sem eu falar, eu atribuir propriedades x e y, largura e altura, como ele é filho de sprite, ele vai herdar essas 5 propriedades aqui que a sprite tem. E vai herdar também esse método, essa função desenha. E como é que eu falo que a classe meteoro ela é filha de sprite? Aqui em JavaScript a gente tem essa palavra-chave que chama estender, mas tem linguagem de programação que usa a palavra herdar mesmo, de herança. Então, class meteoro extends sprite. Quando eu faço isso, meteoro se torna um filho de sprite, ou seja, ele herda as propriedades de sprite. Então eu não preciso associar um x, nem um y, nem uma largura, nem uma altura, porque a sprite já tem isso. E como um meteoro é uma sprite, na hora que eu mando construir um meteoro, né, que eu dou um new meteoro, eu tenho que invocar o construtor da sprite, que é esse cara que espera receber 4 ou 5 parâmetros. Para eu invocar esse construtor da classe sprite, que é mãe do meteoro, eu uso essa palavra-chave que chama super. Super é tipo assim, meu ancestral, meu pai, né? Quem é o pai? É sprite, porque meteoro herda de sprite. E aí eu vou passar os parâmetros aqui, ó. Então, o x do meteoro, eu vou colocar que é largura do jogo. O segundo parâmetro para o construtor de sprite é o y. Aí eu vou colocar esse random vezes altura. A largura, 30. Largura. O próximo argumento é altura. 30 também. E não vou colocar imagem, né, porque por enquanto eu vou desenhar o meteoro só como um quadradinho mesmo. Aí, olha só, a sprite ela não tem uma velocidade x, então essa propriedade velocidade x ela é exclusiva do meteoro. Lembrando então, o meteoro ele tem quantas propriedades? Ele tem esta velocidade x aqui, mas ele também tem essas outras 5 propriedades aqui, porque ele herda de sprite. Como o meteoro herda de sprite, ele tem as propriedades, mas ele também tem os métodos. Então, olha só, esse método, vou mudar aqui para desenhar, eu não preciso mais escrever ele aqui. Por quê? Porque se eu mandar um meteoro se desenhar, como o meteoro herdou de sprite, ele vai executar esse método aqui. O atualizar não existe aqui na sprite, porque o atualizar está simplesmente, né, achando a nova velocidade, a nova posição, né, x do meteoro. Então eu preciso manter ele aqui. E aí, o que a gente faz? O construtor de meteoro ele não está recebendo nenhum parâmetro. Então, na hora que eu criar estes três meteoros aqui, eu não vou passar parâmetro nenhum. Legal. Nessa função desenha jogo que está criada aqui, eu estou mandando o slime se desenhar.
e cada meteoro se desenhar também. Mas eu também vou ter que, de alguma forma, falar para os meteoros se atualizarem. Eu vou só salvar aqui para a gente ver. Ó, o slime está aqui, continua certinho, e os meteoros, eles não está dando para ver porque eu falei que o x deles é igual, né, à largura do meu jogo. Aí tá todo mundo para fora. Mas eles têm uma velocidade, e essa velocidade era para estar alterando a posição deles. Não está alterando porque eu ainda não chamei esse método atualizar de cada meteoro. Então, de tempos em tempos, eu preciso chamar essa função, esse método atualizar. Vamos ver onde é que eu vou fazer isso. Olha só, eu estou registrando. Eu ainda não estou fazendo isso. Essa função desenha jogo, ela está sendo chamada quando, né, a página é carregada e quando eu movimento o mouse. Mas olha só, os meteoros, eles têm que andar mesmo que eu não esteja movimentando o slime. Porque olha só, se eu simplesmente colocar aqui, vou fazer um for para iterar sobre todos os meteoros, meteoros, e eu vou falar assim, meteoro.atualizar. Fiz isso dentro dessa função aqui, que é junto quando eu redesenho o meu jogo. Aí olha só, na hora que eu mexo o mouse, os meteoros andam, mas se eu fico parado, os meteoros ficam parados também. É até interessante fazer um jogo desse tipo, né? Mas não era o que eu queria. Eu quero que os meteoros eles se atualizem, né? Achem a sua nova posição, mesmo quando eu não estou mexendo o mouse. Então, eu não posso atrelar a lógica de atualizar o meteoro com a de movimentação do mouse, que é o que está acontecendo aqui. Eu preciso estar constantemente atualizando os meteoros. Para eu poder fazer isso, eu vou colocar um set interval. Eu vou registrar uma função para ser chamada a cada, sei lá, 33 milissegundos, para eu ter 30 quadros por segundo. E aí aqui eu vou atualizar os meteoros. E além de atualizar os meteoros, eu vou redesenhar o jogo. Porque se eu só atualizo o meteoro e não redesenho o jogo, eu não vejo, né, que houve uma alteração. Então agora os meteoros estão andando sozinhos, né, por conta própria, mesmo que eu não esteja movimentando o mouse. Legal. Eu quero que os meteoros voltem, né? A gente já fez isso. Então, quando o x dos meteoros for menor que 0, eu vou voltar eles lá para o final. Onde que eu vou fazer isso? Logo depois de achar a nova posição x dos meteoros. Então, if this.x é menor do que 0, eu vou fazer com que this.x é igual a largura do jogo. E aí, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, colocar -3. Aí vocês vão reparar que o meteoro, na hora que ele começar a sair da tela, ele já vai pular para o outro lado. Não era isso que eu queria. Eu queria que ele saísse completamente da tela. Então, como é que eu faço? Não é quando o x é menor do que 0. Eu quero quando o lado direito do meteoro for menor do que 0. Porque quando que eu falo que o x é igual a 0, é que o meteoro está começando no início da tela aqui, ó. Então eu quero que o lado direito esteja no início da tela. O lado direito do meteoro é a posição x dele mais a largura dele. A largura, se não me engano, é 30. Então quando o x mais 30 for menor do que 0, quando o lado direito tiver menor do que 0, aí eu vou e jogo ele para o lado de lá. Aí já ficou bonitinho. Vamos colocar um random, uma velocidade do meteoro, porque está muito feio, né? E todo mundo
mesma velocidade, math.random, então vai ser menos 1. Então o que eu fiz aqui, ó? Não, é isso mesmo, menos 2. Então, eu vou ter uma velocidade mínima de menos 1 pixel para a esquerda a cada atualização. Só que eu estou multiplicando isso por... Eu estou somando, né, um menos 2, né, tipo assim, minha velocidade está indo de menos 1 a menos 3, neste caso aqui. Legal. Olha só, esse meteoro aqui, ó, ele saiu da tela. Por quê? Porque o Y dele foi tão grande, quase tão grande quanto a altura. Então, para ele não sair da tela, o que eu tenho que fazer? Eu não vou sortear um Y que vai de 0 a 280, que é a largura toda. Se ele tem 30 de altura, eu tenho que sortear um Y que vai de 0 a 280 menos 30. Então, na hora de sortear a altura... aqui, ó, sortear a altura não é de 0 a 280, que é a altura do jogo. É de 0 a 280 menos a altura dele, que é 30. Aí agora eu vou atualizar várias vezes aqui para a gente ver que ele não está saindo da tela. Ainda tem problema de um estar entrando dentro do outro, mas eu resolvi esse problema de sortear um lá embaixo. Legal. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também é, assim que ele sai da tela, à esquerda, eu vou ressortear um novo Y. Então, this.y é igual, né, a um novo número sorteado. Legal. Beleza, aí agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco o meu personagem. Meu personagem ele tá com 128 de altura aqui, ó. Vou colocar ele só com 64 por 64, para ele ficar mais ou menos do tamanho dos meteoros. E aí, eu já quero ver com vocês o seguinte, como é que a gente vai fazer para verificar se o meteoro acertou o jogador, porque se tiver acertado, eu quero que ele perca um pouquinho de vida, ou, né, alguma coisa aconteça, ou que dê game over, ou que seja. Antes de eu fazer isso, eu vou mudar o desenho desse meteoro. Em vez de eu colocar... Não, pode ser esse desenho mesmo, não tem problema não. Vai ficar esse quadradinho mesmo. Aí o que eu vou fazer? Olha só. Toda vez que eu movimento ou o meteoro ou o jogador, eu preciso ver se o jogador colidiu com algum meteoro. Então, toda vez que ocorre algum movimento, seja do jogador, seja do meteoro, eu preciso ver se um encostou no outro. Aí, olha só, para eu poder... Quando que alguma coisa está se movimentando? Bom, o tempo inteiro, 30 vezes por segundo, eu estou, né, pelo menos eu estou atualizando a posição dos meteoros. Então, eu tenho, né, esse set interval, ele está né, atualizando a posição dos meteoros e desenhando o jogo. E eu tenho que fazer isso aqui, ó, verificar se algum meteoro atingiu o jogador. Então aqui, ó, atualiza a posição dos meteoros. Depois, por fim, eu redesenho o jogo. Legal. Vamos fazer isso aqui então. Verificar se algum meteoro atingiu o jogador. Olha só, seria muito legal se o próprio meteoro ou uma sprite qualquer soubesse ela mesma verificar se ela atingiu ou foi atingida por outro objeto. Então, se é uma coisa interessante da própria sprite saber fazer, eu vou criar um método aqui na classe sprite. Como eu vou criar aqui na classe sprite?
e o meteoro herda de sprite, o meteoro também vai saber verificar se ele foi atingido ou atingiu alguma coisa, se ele colidiu com alguma coisa. Então eu vou criar um método aqui, ó, colide com outra sprite. E esse método ele é uma pergunta, ou seja, ele vai retornar true ou false. Se ele retornar true, quer dizer que esta sprite, que pode ser do jogador ou pode ser um meteoro, ela colidiu, ela acertou essa outra sprite. Então eu vou verificar se this, né, esta sprite acertou, né, atingiu outra sprite. No momento eu vou colocar só esse return false aqui, que vai falar, não, ninguém nunca acertou, tipo assim, essa sprite não acertou ninguém. Depois a gente vai implementar esse método aqui devidamente. Por quê? Porque agora eu quero voltar lá aqui, que é para a gente poder chamar aquele método. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para cada meteoro, eu vou perguntar se ele atingiu o jogador. Então, se é para cada meteoro, eu vou fazer um for. Let meteoro of meteoros. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Const, atingiu, vou criar uma variável, atingiu o slime, só slime, atingiu o slime. Aí eu vou fazer meteoro, que é o meteoro atual, ponto, colide com o slime, se chama slime mesmo, a variável. Então, se isso aqui retornar true, eu tenho que fazer com que o meteoro deixe de existir. Então, meteoro ponto, morrer, sei lá, destruir. Reparem que esse método não existe ainda, tá? E eu vou fazer com que o jogador, vou dar um alert, falando assim, ó, jogador foi atingido, só pra gente ver. Opa. Aí vou criar esse método meteoro.destruir. Então, meteoro destruir. Ele vai simplesmente jogar o meteoro lá para a direita de novo. Ele vai fazer o meteoro renascer, na verdade. Mas bugou geral, errei. Vamos ver, ele está sempre dando essa... Ah, é. Esqueci de fazer o if, né? If atingiu o slime, só se atingiu, né? Se não atingiu, não vai destruir meteoro nem nada. Agora ferrou. Aí olha só, mesmo que eu passe o meteoro, o slime em cima do meteoro, não está dando nada. Por quê? Porque a função que eu criei lá, colide com, ela está sempre dando return false. Sempre dando return false, ou seja, não está verificando se colidiu nada, está dando sempre return false. Aí agora, né, quando ela der return true, aí a gente vai destruir o meteoro e dar esse alert aqui. Então vamos agora entender como é que funciona essa colisão entre objetos. Vou abrir uma nova aba do navegador. E a gente vai lá no material da matéria de jogos. Aí eu collision, eu acho. Eu não consigo aumentar aqui não.
Mas vamos fazer o seguinte, olha só. Eu acho que eu vou ter que desenhar. Pinta. Vamos para a aulinha de geometria aqui. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, e isso é feito, eu vou fazer isso para simplificar, eu vou supor que os meteoros, que tanto os meteoros quanto o slime, eles são circulares. Eu poderia supor que eles são retangulares, mas eu vou supor que eles são circulares, porque vai ficar mais fácil para eu demonstrar essa detecção de colisão se eu puder supor que são círculos. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro essa técnica de verificar se um círculo intersecta com o outro círculo. Aí a gente vai falar um pouquinho dessa tal geometria analítica. Eu vou pegar um pincel, colocar o centro do círculo aqui, centro do círculo aqui. Aumenta. Então, o centro e o centro. Vou chamar esse cara aqui, esse ponto aqui de C1, que é o centro do círculo 1, e o centro do círculo 2. Imagine que, né, esse ponto aqui, imagina esses círculos no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui, né, o eixo X, o eixo Y, e cada um desses pontos, eles têm uma coordenada X e uma coordenada Y. Então, esse aqui é o X do C1, esse aqui é o Y do C1. E eu também tenho o X do C2 e o Y do C2. Legal. E eu posso também imaginar que existe uma reta aqui, eu vou colocar de, sei lá, de cor de rosa. Existe uma reta que conecta esses dois pontos, que eu posso falar, inclusive, que essa, na verdade não é uma reta, é uma semi-reta. Eu posso falar que esse segmento de reta, ele tem um tamanho equivalente à distância entre o centro dos dois círculos. Então, eu tenho a distância. Legal. Como que eu poderia calcular essa distância? Bom, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo reto. Ele é um ângulo reto. O que me dá um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, eu consigo saber, né, se eu tiver qual que é o tamanho desse cateto e o tamanho desse cateto aqui, ó, eu consigo achar o tamanho da hipotenusa, que é exatamente a distância entre os centros dos círculos. Então, vamos lembrar aqui do Pitágoras. A distância ao quadrado, aí eu não tenho... se bem que eu acho que eu tenho símbolozinho de quadrado. Tem, legal. Distância ao quadrado é igual ao, né, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí, a distância, então, ela é, né, raiz de A2 mais B2. Mas quanto é A e B? Também dá para a gente calcular. Olha só, o A, vou chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B. O A, ele é o X do centro do círculo 2 menos o X do centro do círculo 1. Então,
A é igual a o círculo 2.x menos círculo 1.x. E o B é a mesma coisa. Ele é o y, né, esse valor de y aqui, menos esse valor de y aqui, que vai me dar o comprimento desse segmento de reta aqui. Ó. Então, o B, ele está dando B é igual a C1.y menos C2.y. Aí, olha só. Repare que eu tive que alterar a ordem, né? Aqui eu fiz C2 menos C1 para o x, e aqui eu fiz C1 menos C2 para o y. Não importa, eu não estou interessado em número negativo quando eu estou falando de comprimentos, tá? Não existe comprimento negativo. Não existe. Para eu não saber, ter que preocupar qual que é a ordem que eu tenho que fazer essa subtração, tem um jeito legal que é o seguinte. Eu vou falar o seguinte, ó, o A, ele é o número absoluto, né? Em matemática eu acho que é, vocês me lembrem aí, mas eu acho que é o símbolozinho de pauzinho para representar valor absoluto, né? Então C2.x, aí não importa se é C2 ou C1, pauzinho, e o B é igual a valor absoluto de C2.y menos C1.y, pauzinho. Então é o valor absoluto, ou seja, o que é valor absoluto? Se é uma conta que der menos 10, o valor absoluto disso é 10. Se der menos 5, o valor absoluto é 5. Se der 3, o valor absoluto é 3. Né? Então, o valor absoluto é sempre a versão positiva. Então, legal. Então, eu já tenho, se eu souber qual que é o centro de cada círculo, eu consigo achar esse D, que é a distância entre, né, o centro dos dois círculos. Legal, só que só com isso eu ainda não sei se os círculos estão entrando um dentro do outro. Aí eu vou voltar para aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui grande. Aí, legal. Olha só. Aqui eu tenho círculos. Cada círculo pode ter um raio diferente. Não precisa ser o mesmo raio não, tá? Vou colocar esse raio aqui assim. Então, eu sempre consigo calcular a distância entre esses círculos. Só que olha só. Aqui eles vão começar a se colidir, né? Entrar um dentro do outro. Digamos que a distância nesse momento aqui é 5, nesse momento é 4, nesse momento aqui ó, a distância virou 2. Quando a distância aqui virou 2, os dois círculos estão colidindo. Quando que eu sei que, dado a distância dos círculos, eles estão se colidindo, né, um com o outro? É o seguinte, eu vou ter que olhar para o raio. Se esse círculo aqui ele tem raio igual a 1 e esse círculo tem raio igual a 1, na hora que eu desenho o raio daqui vindo para cá e o raio daqui vindo no sentido do centro do outro círculo, se eu somo esses dois raios, né, então como esse tem raio 1 e esse tem raio 1, a soma dos raios é 2. Se a distância for maior do que 2, e a soma do raio é só 2, eles não estão colidindo. Agora, quando a distância fica menor do que a soma dos raios, os círculos estão se colidindo. Menor ou igual, né? Se tiver aqui, ó, se tiver encostando, né, a distância é igual à soma dos raios. Distância 2, né, a soma dos raios 2, então está colidindo. Então, qual que é o meu postulado matemático, geométrico aqui, ó? Vou fazer mais um desenho aqui, ó. Vou colocar de verdinho. Desenhei aqui, vou colocar assim e vou desenhar aqui também. Ó,
esse cara aqui é o raio do círculo 1, esse cara aqui é o raio do círculo 2. E aí, como é que eu faço para saber se está colidindo? Bom, se a distância for menor ou igual a raio 1 mais raio 2, está colidindo. Se não, não está. É isso que a gente tem que fazer. Então, olha só que interessante. Vocês achavam que matemática não servia para as coisas, né? Geometria, então. Para a gente verificar se um meteoro atingiu o nosso personagem, a gente modelou cada meteoro e cada personagem como um círculo, que vai ter uma posição referente ao seu centro e vai ter um raio também. E aí a gente vai lá e vai ter que calcular qual que é a distância entre o círculo de cada um, né? O círculo do personagem e o círculo do meteoro. Se essa distância for menor ou igual que a soma do raio dos dois, quer dizer que eles estão em colisão. E aí você vai explodir o meteoro, fazer o jogador perder vida. Se não, tá cada um no seu canto, segue a vida. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora então? A gente tem que, naquela função que chama colide com, que a gente está sempre retornando falso, a gente precisa resolver esse Pitágoras para achar a distância e comparar isso, né, com a soma dos raios. Se, né, a distância for menor ou igual que a soma dos raios, a gente retorna true. Se não, a gente retorna false. Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui a imagenzinha que a gente criou. Aí o que eu preciso fazer então? Bom, eu preciso achar essa variável, né, que eu criei aqui, que eu chamei de D. Vou colocar aqui let D. D é igual a raiz quadrada, aí em JavaScript, math.squareroot, SQRT, de a elevado ao quadrado. Aí em JavaScript a gente pode utilizar esse operador aqui, que é asterisco, asterisco, ele quer dizer um número elevado a uma potência. É o operador de potenciação. Então é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então isso é o valor de D. Só que reparem, eu ainda não achei qual que é o valor de A, nem de B, né? Que são os catetos. Então vou criar aqui, ó, let A é igual. O meu A, ele é a distância do X dos centros. Então eu falei que o A, ele é, né, o valor absoluto do X de um menos o X do outro. O valor absoluto em JavaScript, a gente coloca math.abs de absolute. Então, o valor absoluto do centro do círculo dá, sei lá, outra sprite.centro.x menos this.centro.x. Esse centro do círculo é uma propriedade que não foi criada ainda, tá? E a gente vai criar ela daqui a pouquinho. Vou achar o B agora. O B é igual a math.valor absoluto. Então o B, ele é o y de um menos o y do outro. Então outra sprite.centro.y menos this.centro.y. Beleza. Legal. Então o D está quase funcionando. Só que não existe esse cara aqui que chama centro. Não existe. Que eu vou fazer? Eu vou imaginar, né, eu estou desenhando quadrados ou uma imagem, né, ou quadrado ou uma imagem. Eu vou imaginar, em vez de quadrado, um círculo inscrito dentro do quadrado. Um círculo inscrito dentro do quadrado. Então, se o meu meteoro ele está
aqui. Se o meu meteoro ele está desenhado aqui e o meu meteoro eu estou desenhando ele, né, como um quadradinho, para fins de colisão eu vou considerar, eu vou supor que existe um círculo inscrito dentro desse quadrado. Um círculo inscrito dentro desse quadrado. Como a propriedade x e y da sprite, elas representam esse cantinho aqui, e eu tenho que aqui, né, a largura, e eu tenho que esse lado aqui a altura, como que eu acho o centro desse círculo então? Centro, pincel. Bom, como é que eu acho o centro desse círculo? Bom, para eu achar o lado direito do quadrado, eu faria x mais largura. Só que eu não quero andar o lado direito todo, eu quero parar na metade. Então, para eu achar o x do centro, eu vou fazer x mais metade da largura. Vou mudar um pouco aqui a abordagem. Centro é um objeto que tem a propriedade x, que vai ter algum valor, e y, que vai ter algum valor. Então, o x ele é igual o x do centro, né? Ele é igual ao x do quadrado, que é o canto esquerdo do quadrado, mais metade da largura. Então, largura dividido por 2. E o y, ele é, né, o y do centro é igual ao y, né, o lado de cima, mais a altura, dividido por 2. Legal, então aqui eu já tenho esse meu centro, tá, devidamente calculado. Só que eu calculei o centro simplesmente desta sprite, mas eu preciso do centro da outra sprite também. Então, em vez de eu criar um método dessa forma aqui, eu vou criar um método de um jeito diferente que talvez vocês não conheçam ainda. Eu vou usar essa palavra-chave aqui, get, e vou colocar o nome do método aqui. E aqui eu vou dar esse return aqui. Ó. Opa. Vou recortar isso aqui e vou colar aqui. Return. Legal. Quando eu crio um método e eu coloco essa palavra-chave get nele, eu estou criando um negócio que chama um getter, mas se você não sabe o que é isso, basicamente pense que é o seguinte, eu estou criando um método, mas eu não preciso chamar esse método não, colocar parênteses aqui não, tá? Eu posso simplesmente usar, né, o nome desse método como se fosse uma propriedade, né? Tipo assim, x, y, largura e tal. Só que como ele envolve um cálculo usando os valores do momento, né, de algumas variáveis, aí eu preciso criá-lo, né, como um método ou como essa propriedade, igual eu fiz aqui, esse getter. Então, dessa forma, eu já consegui achar qual que é a distância entre o meteoro, que é o this, e o slime, que é essa outra sprite aqui. Achei a distância, que é esse cara aqui. Agora eu preciso achar a soma dos raios, tá? Cada um pode ter um raio diferente. O meteoro pode ter um raio e o slime pode ter outro. Então, eu vou criar aqui, ó, let raio 1 é igual ao raio do meteoro, this. O raio da sprite do meteoro vai ser o quê? Bom, se eu pegar e traçar a distância do centro desse círculo até esse lado de baixo do quadrado, eu vou ter o valor do raio. E quanto que é isso em termos do quadrado onde o círculo está inscrito? Metade da altura ou metade da largura, já que é um quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui que o raio, né, o raio 1, que é o do meteoro, vai ser altura dividido por 2. E o raio
da outra sprite, que no caso vai ser o slime, vai ser this ponto, this não, né? Outra sprite, que no caso é o slime ponto altura dividido por 2, a mesma coisa. E aí agora só falta eu fazer essa verificação aqui, ó, esse if. Se a distância, ou seja, a variável d, ela é menor ou igual que a soma dos raios, eu retorno true. Então, if d menor ou igual a R1 mais R2, return true. Else, return false. Aí, gente, olha só, aí eu não preciso desse return false aqui não, né, mais, porque ele estava aqui só para retornar false sempre. Aí, gente, só me adiantando aqui, ó, porque eu vejo esse trem me dá faniquito. Eu utilizei umas 6 linhas de código para poder fazer isso aqui, mas eu adoro fazer isso aqui em uma linha de código só. Eu vou substituir aquelas 6 linhas de código por isso aqui apenas, ó, d menor ou igual a R1 mais R2. Se eu retorno uma expressão booleana, ou seja, algo que vai retornar true e false, eu não preciso, né, fazer if retorna true, else retorna false, tá? Então, isso aqui é equivalente exatamente a essas 6 linhas de código aqui. Vou salvar e aí vamos ver se deu certo, né? Ó, o jogador foi atingido. Também foi atingido. Bom, tá funcionando. Legal. O que a gente pode fazer agora? A gente podia fazer o slime dar um tirinho. Vamos fazer o slime dar um tiro, tá? E a gente vai reaproveitar essas coisas aqui todas de sprite, verificação de colisão e tudo mais, tá? Então vamos lá. Voltando para o código. Então, ó, vamos só recapitular esse código aqui, ó. Então, primeiro, eu tenho duas constantes, a altura e largura do jogo. Eu tenho a classe Sprite. Eu tenho a classe Meteoro. E eu tenho aqui o código do jogo. Para eu poder fazer o slime, quando que eu quero que ele atire, tá? Eu quero que ele atire, sei lá, na hora que eu aperto barra de espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um evento de teclado no body da página. Então, document.body. Add event listener key down, que é o evento de tecla, né, foi abaixada, foi pressionada. Aí o argumento de evento. E aí aqui eu vou perguntar qual tecla foi pressionada. If a tecla é espaço, eu vou dar um tiro. Eu vou ter que criar uma função dar tiro aqui fora, tá? Então vamos criar ela, ó. Function dar tiro. Aí nessa função, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar um elemento novo dinamicamente aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho uma variável que é a minha slime, é o personagem que eu controlo. Eu tenho uma variável que é um vetor de meteoros. Eu vou criar outra variável que é um vetor de tiros. E ele está vazio, porque eu não dei tiro ainda. Toda vez que eu der um tiro, eu vou criar eu vou inserir, né, um novo tiro aqui em cima, tá? Então vamos lá. Um tiro vai ser simplesmente uma sprite? Não, eu vou criar uma classe tiro que herda de sprite. Então vamos lá, class tiro extends sprite.
Aí o que eu vou fazer? Vou fazer algo parecido com o que foi feito aqui para o meteoro, tá? Então, quando eu construo uma sprite, quando eu construo uma sprite, eu tenho que passar para ela um x, um y, uma largura e uma altura. A largura e a altura do tiro eu vou colocar pequenininho, eu vou colocar 5 e 5. O x e o y de quando eu crio um tiro tem que ser o x e o y do slime, tá? Então, eu vou colocar, quando eu criar o tiro, eu vou passar a slime como, né, a sprite da slime como parâmetro. Que aí eu posso colocar aqui, ó, slime.centro.x, slime.centro.y. Então, criei uma sprite. E o tiro, ele vai ter uma velocidade. Vou colocar a velocidade de 6. Se ele tem uma velocidade, ele precisa, né, ser atualizado ao longo do tempo. Então, this.x mais igual this.velocidade x. Beleza. Legal, então eu já tenho uma classe tiro mínimazinha aí que a gente já pode começar a brincar com ela. Aí, quando eu chamar essa função dar tiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar, né, let tiro é igual a novo tiro. E aí eu tenho que passar a slime como parâmetro para o tiro, porque eu defini isso lá no construtor do tiro. E aí eu vou pegar aqui o vetor de tiros, essa variável que eu criei aqui, ó, que é uma lista vazia, e eu vou adicionar um novo tiro nela, né, que vai ser esse tiro aqui. Vamos testar do jeito que tá para ver como é que tá. Aí não aconteceu nada, tá? Pelo menos não visualmente. Por quê? Porque eu esqueci de mandar desenhar os tiros. Então olha só, na função desenha jogo está aqui, ó. Eu apago a tela, eu desenho a slime, eu percorro o vetor de meteoros desenhando cada um, e eu vou percorrer o vetor de tiro desenhando cada um. Tiro of tiros. Vixe, Maria. Fecha aqui. Tiro ponto desenhar. Também não está aparecendo nada. Deu um bocado de erro aqui, ó. Não consigo ler propriedade stroke rect de indefinido na linha 40 do tiro.desenhar. Então, esse context, tipo assim, olha só o erro, né? Não consigo ler a propriedade stroke rect de alguém que está indefinido. Eu estou colocando quem.stroke rect, esse CTX aqui. E esse CTX, ele é o contexto do Canvas que deveria estar sendo passado como parâmetro para a função desenhar. Acontece que eu esqueci de passar. Agora eu estou passando o contexto do Canvas. Aí esse erro não deve acontecer mais, talvez outro. É legal, eu já estou conseguindo dar tiros. Já consigo dar tiros, mas eles não se movimentam. Por quê que eles não se movimentam? Porque eu não chamei a função para atualizar a posição do tiro, da mesma forma que eu estou atualizando a posição dos meteoros. Então aqui, ó, no set interval, que eu estou atualizando a lógica do meu jogo, eu tenho que atualiza posição dos tiros. For let tiro of tiros. Tiro.atualizar. Agora sim os meus tiros estão, só que eles ainda não fazem colisão nem nada. Tá, mas já melhorou alguma coisa. Um negócio que está me incomodando é o seguinte:
eu quero esconder o ponteiro do mouse para eu não ficar vendo, tá? Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer isso simplesmente em CSS. Eu posso falar que o cursor, quando estiver dentro do canvas, ele é, acho que é none. Aí já sumiu, tá? Legal. Eu tenho que fazer um negócio que é o seguinte: a minha lista de tiros, ela tá gigantesca. Por quê? Os meus tiros continuam continuam indo para a direita mesmo depois de terem saído da tela do jogo, tá? Então, na hora que eu atualizo o tiro, eu posso fazer uma verificação seguinte, ó: if o dis.x excedeu a largura do jogo, eu posso falar que o tiro pode ser destruído é igual a true. Tiro pode ser destruído. E aí eu posso usar o valor dessa variável em algum outro lugar para poder sumir com esse cara aqui. Pelo menos tirar ele do vetor tiros. Onde que eu posso fazer isso, tá? Aqui, ó. Depois que eu atualizei a posição dos tiros, eu quero ver se eu posso destruir esse tiro. Por exemplo, porque ele já saiu da tela. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um for tradicional aqui, se não me engano. Let i é igual a 0. I menor que tiros.length e mais. Aí eu vou perguntar, if este tiro atual, que é o tiro, né, índice i, ele pode ser destruído? Se isso é igual a true, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar lá o array de tiros, né, a lista de tiros, o vetor de tiros, e vou remover ele do vetor. Aí, para eu remover um item de um vetor em JavaScript, tem esse método dos vetores que chama splice. Esse método, eu nunca sei quais são os parâmetros dele, mas o VS Code está me ajudando aqui, ó. O primeiro parâmetro é o início, porque eu posso remover 10 elementos de uma vez se eu quiser, mas eu vou remover de um em um. Então, qual que é a posição inicial que eu quero remover? É o i. E qual que é a quantidade que eu quero excluir? Eu quero excluir só um. Então, dessa forma eu estou removendo os tiros do vetor. E aí, só para eu ver que eu estou removendo, toda vez que eu remover, eu vou fazer assim, ó, console.log tiros.length. Vou colocar assim, ó, tiros na lista, para eu ver quantos tiros que estão na lista. Ó, deu um pau aqui. Porque na hora de indexar aqui, ó, o vetor chama tiros e não tiro no singular. Ó, que legal. No computador, a gente pode ver que tinha, sei lá, vários tiros. E aí, na medida que eles foram saindo da tela, a gente foi removendo eles do vetor. Porque aí a gente não tem vazamento de memória, tá? Eu paro de atualizar esses caras e tal. E deixo a memória ser recuperada pelo navegador. Legal. Vamos fazer, então, os tiros destruírem os meteoros. Vamos fazer eles destruírem os meteoros. Olha só, dentro desse set interval, eu estou fazendo já uma porrada de coisa aqui. Estou fazendo uma porrada de coisa dentro do set interval. Atualizando a posição dos meteoros, posição dos tiros, eu estou reciclando, ou matando os tiros que podem ser destruídos. E eu estou verificando colisão de meteoro com o jogador, além de mandando redesenhar. E aí, tudo de novo que eu for colocar no meu jogo referente à lógica do jogo, tipo assim, fazer perder vida, fazer
tipo assim, passar de fase, sei lá, eu iria colocar, né, nessa função aqui. Só que tá tudo meio solto aqui e isso me incomoda porque fica desorganizado, fica grande demais, tá? Então o que eu vou fazer? É muito comum a gente ter uma função que atualiza a lógica do jogo. E eu vou mover praticamente tudo aqui, acho que tudo mesmo, para dentro dessa função. E aí o meu setInterval vai simplesmente apontar para essa função. Meu setInterval, ele vai... Aí eu posso até fazer assim, ó, atualiza lógica jogo. E eu posso sectorizar mais ainda, dividir essa função. Por exemplo, function atualiza inimigos. E aí eu vou pegar as coisas referentes aos meteoros e trazer para cá. Aí vou colocar atualiza inimigos, atualiza tiros. Vou criar uma função. Function atualiza tiros. Legal. E aí eu vou criar uma função assim, ó, function verifica colisões. Legal. Então, a minha função que atualiza a lógica do jogo, o que ela faz? Ela acha a nova posição de cada meteoro, acha a nova posição de cada tiro, verifica, né, se um acertou o outro, né, no caso o meteoro acertou o jogador no momento, e manda redesenhar o jogo. Isso aqui fica sendo chamado 30 vezes por segundo graças a este setInterval aqui. Eu quero verificar se... vamos ver se está funcionando, né? É sempre bom a gente verificar quando a gente mexe com as coisas para ver se a gente não quebrou alguma coisa, né? Parece que está tudo certo até agora. Então vamos lá. Eu quero verificar a colisão. Opa. Quero verificar a colisão entre tiros e meteoros. Então eu vou... Aí olha só, eu posso ter 30 meteoros e 10 tiros. Diferente da colisão dos meteoros com o jogador. Porque eu tenho um jogador só. Eu só tenho um jogador. E eu posso ter 30 meteoros. Então, eu faço um for que vai percorrer os 30 meteoros perguntando para o único jogador se ele atingiu. Como aqui eu posso ter 30 meteoros e, sei lá, 20 tiros, eu tenho que fazer um for percorrendo os meteoros. E para cada meteoro, eu tenho que ver se ele foi atingido por um dos 20 tiros. Então, eu tenho que ter um for dentro do outro. Olha só que legal que nós vamos fazer. Então, vou percorrer todos os meteoros, ó. Let meteoro of meteoros, igual eu fiz lá em cima. E aí aqui eu vou ver, para o meteoro atual, eu tenho que ver se ele foi atingido por um dos 20 tiros, ou N tiros, né? Então, for let tiro of tiros. Aí aqui eu vou perguntar, ó, const, tiro atingiu meteoro, é igual a... Então, o tiro, ponto, colide com o meteoro atual. Isso aqui vai ser um true ou false. If tiro atingiu, se for true, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o tiro, ponto, pode ser destruído igual a true. E eu vou fazer o meteoro, ponto, destruir. Vamos testar. Ó, destruiu. Podia tocar um sonzinho, né?
Legal, vamos fazer tocar um sonzinho, só para a gente ver que é bem simples. Vamos pegar um som e vou criar uma pasta aqui, ó, Sounds. E aí vou pegar um som de outro projeto aqui. Programas, projetos... Sprite Animation, Sounds. Vou colocar esse ding aqui, ó. Pum. Paste. Deixa eu... Legal. Então eu tenho lá esse sonzinho aqui, ding.mp3. Assim que um meteoro for destruído, eu vou tocar esse som ding. Tá? Então lá no método destruir do meteoro, aqui no método destruir eu vou fazer assim, ó, som ding.play. E aí eu tenho que criar uma variável ding, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Const ding é igual a new audio. Ding.src é igual, vou passar o caminho desse arquivo aqui. Então ele é sounds/ding.mp3. Se não me engano, eu vou falar ding.preload é igual a alto, que aí ele já pré-carrega o arquivo. Vamos ver se funcionou. Então, basicamente, né, para você usar áudio, você cria um objeto do tipo áudio, você define o src dele apontando para o caminho do áudio. Esse preload aqui, eu não me lembro se ele é necessário. E aí, na hora de tocar, você pega o seu áudio, .play. Simplesmente assim. Vamos ver se deu certo. Ah, legal. Não sei se vocês estão escutando. Alguns não estão tocando, por quê? Porque foi muito rápido e eu só criei um efeito sonoro. Então, em vez de fazer assim, eu vou pegar esse ding aqui e vou trazer ele para dentro da função destruir. Então, a cada vez que for destruído, ele vai criar um novo áudio. Aí ele vai dar o sonzinho. Isso. Isso. Aí a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente aperta a barra de espaço, quando eu aperto a barra de espaço no navegador, eu vou para uma página qualquer aqui, ó, essa página aqui. Se eu aperto barra de espaço aqui, ó, o que ele faz? Ele dá um scroll down na página e vai navegando para baixo, tá? E se no seu jogo você tem uma barra de rolagem e aperta a barra de espaço para dar o tiro, ele rolou para baixo, ó. Esse lance de rolar para baixo é o comportamento padrão. É o comportamento padrão da barra de espaço nas páginas. Para eu evitar que o navegador execute o comportamento padrão do pressionamento de uma tecla, tem jeito, tá? Eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Eu vou pegar o objeto, né, que é o argumento de evento, ponto, prevent default, prevenir o comportamento padrão. Então, quando eu der barra de espaço, o navegador não vai executar o comportamento padrão da barra de espaço, que é fazer o scroll down. Ele vai prevenir isso e no lugar vai dar o tiro, tá? Vamos ver se funcionou. Vou criar a barra de espaço aqui e vou dar barra de espaço. Legal, não está rolando para baixo. Bom, é isso aí. Vou dar uma lida em dúvidas que a gente pode ter recebido aqui. No Google Meet não temos. No YouTube também não. Vocês têm dúvidas, pessoal? Podemos tirar nesse momento.
Podem postar, podem falar no microfone. A Audrey, se eu estiver utilizando uma imagem como inimigo, a lógica de perceber a colisão é a mesma? Se essa imagem ela for mais ou menos retangular, Audrey, retangular não, desculpa, se ela for mais ou menos quadrada, aí você pode fazer exatamente desse jeito, que é você supor que existe um círculo ali dentro desse quadrado. Agora, se você quiser fazer um tiro que ele é retangularzinho, aí, em vez de verificar a colisão entre círculo e círculo, vai ser melhor você verificar a colisão entre retângulo e retângulo. Aí a gente não usa essa lógica da geometria analítica do jeito que eu mostrei para vocês, não. Por um lado é até mais fácil, tá? Vou mostrar rapidamente aqui como que isso poderia ser feito. A gente vê a colisão de círculo com círculo, mas a gente tem a colisão que a gente chama de retângulo com retângulo, tá? A ideia é a seguinte: você pode fazer, né, você pode ter um jogo de 2 dimensões ou um jogo de 3 dimensões. Se for em 2 dimensões, a sua colisão é entre retângulos. Se for em 3 dimensões, a sua colisão pode ser entre caixas. Mas a gente pode também ter um jogo em uma dimensão. Pode ser, tá? Jogo em uma dimensão. Aí cada coisa é simplesmente um segmento de reta. Não é um retângulo, não é uma caixa. É só um segmento de reta. Aí para a gente entender como que a gente pode fazer a verificação de colisão entre retângulos, eu gosto de entender primeiro como que a gente faz entre segmentos de reta, como se o jogo fosse de uma dimensão. Então se o jogo tem uma dimensão, imagina que é simplesmente uma reta o seu jogo, tá? E aí eu tenho um objeto que é o objeto A e eu tenho outro objeto que é o B. Aí eu posso ter mais ou menos essas configurações aqui, ó. Eu posso ter o objeto A está totalmente à esquerda do objeto B, ou seja, não tem colisão entre esses segmentos de reta. Eu posso ter que eles estão parcialmente colidindo, então um pedacinho do A está dentro do pedacinho do B. E eu posso ter que um está completamente dentro do outro. Então eu tenho esses 3 casos. Aqui eu não tenho colisão no primeiro, no segundo e no terceiro eu tenho a colisão. E como é que eu faço para separar esses 2 casos que houve colisão do caso que não há colisão? Da seguinte forma, aí pode ser um pouco confuso, mas eu vou passar esses slides aqui, vou deixar no link do vídeo também, para vocês verem. É o seguinte: existe colisão do segmento A com o segmento B se o lado direito do segmento A, ou seja, o lado direito do segmento A, é maior do que o lado esquerdo do B. Então, se esse cara é maior do que o lado esquerdo do B. Nesse caso aqui, ó, o A max, ele é menor do que o B min, tá? Então já falhou aqui. Nesse caso aqui, ó, o A max, ele é maior do que o B min, ou seja, o segmento A, ele termina depois, mais à direita do que começa o segmento B. Então eu tenho essa primeira cláusula aqui, ó, que foi true. Nesse caso aqui, ó, o A max ele está à direita do B min, beleza? Mas pode ser que o meu A esteja do lado direito e o B completamente do lado esquerdo. E mesmo assim, isso aqui daria true. Então eu preciso que isso aqui dê true e isso aqui que a gente vai analisar agora também. O que essa segunda cláusula está indicando? Que o lado esquerdo do segmento A, ou seja, esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse carinha aqui, ele está à esquerda do B max, tá? Então esse cara aqui, ó, ele tem que estar mais à esquerda do que esse aqui. Esse cara aqui, ó, a min tem que estar mais à esquerda do que o B max. Tem que ser true. Esse cara aqui, a min, está à esquerda do lado direito do B, tá? Se eu tiver essas duas condições, o segmento de reta A intersecta com o segmento de reta B. Legal. Então a gente já sabe verificar num jogo de uma dimensão se 2 segmentos de reta, se 2 objetos, eles se intersectam. Mas qual que é a utilidade disso? Se eu tiver um jogo em 2 dimensões, que é o nosso caso,
Basta eu verificar. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho esse retângulo grandão e esse menorzinho. Aqui está intersectando, aqui não está intersectando. Eu vou olhar só para o eixo X como se esses retângulos aqui fossem segmentos de reta. É como se eu fosse olhar para a sombra, para a projeção do retângulo grande e do retângulo pequeno. Aí eu vou analisar segmentos de reta, igual eu fiz para o jogo uma dimensão. Tá? Então, olha só, olhando para a projeção desse retângulo no eixo X e para a projeção desse retângulo no eixo X, eu tenho os dois segmentos de reta e eu vejo que os dois segmentos de reta estão se intersectando sim. Então, no eixo X, eles estão se intersectando. Aí eu vou olhar para o eixo Y e vou chamar a mesma função que verifica se dois segmentos de reta se intersectam em uma dimensão. E aí eu vou ver a projeção do retângulozão está aqui, a projeção desse retângulozinho está aqui, os dois segmentos de reta se intersectam. Então, se intersectou em X e intersectou em Y, houve interseção em duas dimensões, ou seja, um retângulo está dentro do outro. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu vou olhar para o eixo X e eu vejo que no eixo X está havendo interseção. Mas na hora que eu vejo aqui no eixo Y, eu vejo, opa, o segmento de reta está aqui, aí tem um espacinho, o outro segmento de reta. Não houve interseção no eixo Y. Então, para que haja interseção em duas dimensões, tem que dar interseção no eixo X e no eixo Y. E já aproveito e falo que para 3D, basta você olhar o eixo Z também, né, que é o eixo da terceira dimensão. Como que implementa isso? Tá? Eu gosto de implementar de um jeito, exatamente desse jeito que eu expliquei. Eu crio uma função assim, ó, segmentos de reta se colidem, e essa função ela recebe 4 parâmetros, que é o Amin, o Amax, o Bmin e o Bmax. E ela retorna true ou false, simplesmente fazendo esses dois ifs aqui, ó, ou um if com duas condições. Só isso. Tá? E aí, para duas dimensões, você chama essa função primeiro para o eixo X, depois para o eixo Y. Se os dois colidirem, houve interseção. Aí você não vai ter esse problema mais não. Turma, isso aí então, eu ainda vou postar a atividade, nem sei o que vai ser, mas basicamente vocês vão continuar a aula passada, né, que vocês fizeram, né, os desenhos, agora é colocar os bichinhos para movimentar, fazer uns tiros, né, fazer colisão e tal. E vou postar também uma explicação sobre animação, que eu quero que vocês experimentem, tá? É um texto, é uma página que eu estou terminando, devo terminar daqui uma meia hora, uma hora, vou postar para vocês, e isso aí é o que eu queria ter terminado na semana passada para vocês fazerem a atividade, mas não consegui, que fala sobre animação de sprite sheets, né, que foi um negócio que eu não cobri aqui no vídeo de hoje, mas aí vai ter nessa explicação, e eu vou postar para vocês junto com a atividade mais tarde hoje. Então é isso aí, obrigado por estarem participando, por mandar perguntas e até segunda-feira, que a gente tem a nossa aula de dúvidas. Uma última dúvida aqui, eu coloquei eventos de teclado no meu projeto, só que eu não consigo detectar duas teclas ao mesmo tempo, eu estou detectando uma só. E se o usuário apertar duas ao mesmo tempo, ele não reconhece, ele para a primeira ou então ele não realiza a segunda. Como que eu poderia tratar isso? Isso aí é igual você deve ter feito em computação gráfica. Você vai ter que ter um vetor de teclas, e aí tipo assim, esse vetor de teclas é tipo assim, ele vai ter, sei lá, 256 posições. Quando ele estiver na posição referente à letra A, por exemplo, posição 65 desse vetor, ele vai indicar, aí o valor dele vai ser true ou false, indicando se a A está pressionada, true ou não, false. E aí, no seu key down e no seu key up, que a tecla foi liberada, você vai simplesmente preencher esse vetor, falando tipo assim, opa, beleza, a tecla A foi pressionada, aí você vai lá
nesse vetor de 256 valores booleanos e vai no valor 65, você vai falar que ele está true. E aí a pessoa vai e aperta o B também. Aí no 66 está true também. Na hora que ela liberar o A e o B, aí você vai falar que cada um está false. E aí dentro da sua função de atualiza a lógica do jogo, você vai observar esse vetor, né, as teclas que te interessam, para poder ver, tipo assim, o A está true e o B está true nesse momento? Beleza, então você vai fazer alguma coisa que envolve as duas teclas. Entendi, valeu. Alô, nada. Mais perguntas, gente? Bom, fechou então, é isso aí, até mais, boa noite para todo mundo.